Ela encheu arenas que o gospel brasileiro nunca havia ocupado. Arrancou lágrimas de milhões. E depois, num movimento que poucos conseguiram explicar, simplesmente parou de cantar. Existe uma mulher no Brasil que carrega duas histórias dentro do mesmo nome. A da voz que embalou a fé de uma geração inteira e a da figura que dividiu o país ao meio. Uma embalou, a outra polarizou. E por trás das duas há uma terceira história, a que quase ninguém conhece. Porque enquanto o Brasil debatia o seu nome nos jornais, ninguém estava perguntando o que havia formado aquela mulher muito antes dos holofotes, muito antes dos palanques, muito antes de qualquer rótulo. O que aconteceu com a cantora que desapareceu no auge? O que a política tirou dela que o palco nunca conseguiu dar de volta? E o que carrega, em silêncio, uma mulher que passou a vida inteira sendo símbolo para os outros? Antes de responder, precisamos voltar ao começo. Porque essa história não começa numa arena. Começa no interior do Paraná e numa infância que nenhuma criança deveria ter vivido. Para entender Damares, é preciso voltar a um lugar que ela raramente descreveu em detalhes, mas que marcou cada escolha que ela fez depois. Ela nasceu em 1964, na Paraíba. Mas foi no interior do Paraná que sua infância ganhou forma. Uma infância que, por fora, poderia parecer simples. Por dentro, era um campo de batalha silencioso. O lar de Damares não era um refúgio. Era um ambiente onde a violência tinha endereço certo, e a menina aprendia desde cedo que o mundo adulto podia ser cruel, de formas que nenhuma criança sabe nomear. O pai, pastor evangélico, era ao mesmo tempo a figura de autoridade espiritual da família e a fonte de parte das dores que ela carregaria por décadas. Abuso, controle, o sagrado e o sofrimento dividindo o mesmo teto. Ela falou sobre isso publicamente apenas muitos anos depois, com a cautela de quem sabe que certas palavras pesam mais do que o silêncio. Em suas próprias palavras, a infância foi marcada por violências que ela passou a vida tentando transformar em propósito. Mas na época, não havia transformação. Havia apenas sobrevivência. A música entrou na vida de Damares ainda criança, e não foi acidente. Em um ambiente onde o corpo e a voz eram os únicos territórios que pareciam verdadeiramente seus, cantar era o único ato de liberdade disponível. Não era talento sendo lapidado. Era uma ferida encontrando uma saída. Ainda adolescente, ela começou a cantar em igrejas do interior. A voz chamava a atenção, mas o contexto era estreito. Comunidades pequenas, recursos escassos, um Brasil evangélico que ainda engatinhava em visibilidade cultural. Não havia gravadoras esperando. Não havia produtores de olho. Havia apenas palcos improvisados, microfones que falhavam, e uma jovem que cantava como se cada nota fosse um ato de resistência. A jornada até São Paulo não foi gloriosa. Foi necessária. Damares foi para a capital, em busca do que o interior não podia oferecer: espaço, visibilidade, a possibilidade de transformar a voz em algo maior do que a dor que a havia gerado. Ela chegou sem nome, sem conexões, sem garantias. O mercado gospel dos anos 80 era competitivo, dominado por nomes já estabelecidos e por uma estrutura que favorecia quem já conhecia alguém. Ela não conhecia ninguém. Trabalhou em funções paralelas para se manter. Cantou em eventos menores, acumulou rejeições e carregou consigo o peso duplo de quem tenta construir um futuro, enquanto ainda tenta entender o passado. Havia noites em que a distância do lar, mesmo de um lar que havia sido fonte de dor, pesava de forma inesperada. Porque partir de um lugar difícil não significa esquecer esse lugar. Significa carregar ele de outra forma. Mas foi exatamente nesse período de anonimato e resistência que Damares começou a construir a espinha dorsal do que viria depois. Ela não estava sendo lapidada pelo sucesso. Estava sendo lapidada pela ausência dele,
e pela recusa em aceitar que a ausência seria permanente. A menina que havia aprendido a sobreviver em silêncio estava lentamente encontrando a voz que um dia paralisaria arenas. A virada não veio de uma vez. Veio em camadas, como costuma acontecer com quem construiu tudo a partir do zero. No final dos anos 80 e ao longo dos anos 90, o nome Damares começou a circular de forma diferente no circuito gospel brasileiro. Não era mais apenas aquela moça que canta bem. Era uma presença, uma voz que carregava algo que outras vozes não tinham, uma fratura visível, uma autenticidade crua que o público evangélico reconhecia sem conseguir explicar. Ela não soava ensaiada, soava verdadeira. Os álbuns foram chegando, as músicas foram tomando forma em rádios evangélicas, em cultos, em viagens de ônibus pelo interior do Brasil. Eu navegarei, segura na mão de Deus. Composições que não eram apenas canções. Eram companheiras de estrada para milhões de pessoas que também carregavam dores que não sabiam nomear. Damares cantava sobre fé, mas o que chegava ao ouvinte era outra coisa. Era a sensação de não estar sozinho. As arenas vieram depois, e com elas, a dimensão que poucos artistas gospel brasileiros haviam alcançado antes. Damares enchia espaços que há décadas eram reservados para o samba, para o forró, para o pop. Ela estava reescrevendo o que a música cristã podia ocupar no Brasil. Não apenas em igrejas, mas em palcos que o mundo secular dominava. No auge, ela era um fenômeno cultural. Não apenas uma cantora. Um símbolo de que fé e talento podiam dividir o mesmo espaço com dignidade e com força. Mas foi justamente nesse pico que as linhas começaram a se embaralhar. A entrada de Damares na política não foi uma surpresa para quem a acompanhava de perto. Ela sempre carregou convicções profundas sobre família, infância e proteção de crianças. Convicções moldadas, em grande parte, pelas próprias feridas da infância. Em 2018, quando o Brasil atravessava uma das suas maiores transformações políticas em décadas, Damares aceitou o convite para se tornar ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Para seus fãs mais antigos, foi um momento de orgulho. A menina do interior do Paraná, que havia chegado a São Paulo sem nome e sem conexões, agora ocupava um ministério federal. Para outros, foi o início de um distanciamento irreversível. Como ministra, Damares se tornou um dos rostos mais visíveis e mais polarizadores do governo. Suas declarações ganharam manchetes nacionais e internacionais. A frase sobre meninos de azul e meninas de rosa ecoou por meses. Suas posições sobre educação, sobre diversidade, sobre direitos reprodutivos dividiram o país com uma clareza brutal. Quem a amava passou a amá-la ainda mais. Quem a criticava passou a fazê-lo com uma intensidade que ela certamente não havia previsto. O que se perdeu nesse período, quase sem que ninguém percebesse, foi a cantora. Os álbuns pararam. Os shows diminuíram. Os palcos gospel, que por décadas haviam sido seu território natural, ficaram em segundo plano, enquanto o território político tomava todo o espaço disponível. Damares havia trocado o microfone pelo palanque, e com isso, uma parte significativa do público que a havia amado pela música começou a se afastar. Não necessariamente por discordância política, mas pela sensação de que algo havia se perdido no caminho. A voz que cantava sobre fé agora debatia projetos de lei. O fim do governo, em 2022, não trouxe o retorno esperado. Damares havia sido eleita senadora pelo Distrito Federal. Uma transição que confirmava que a política não havia sido um capítulo, mas uma escolha de vida. Ela não voltou para os palcos. Ficou no Senado. E o silêncio musical, que muitos esperavam que fosse temporário, foi se tornando cada vez mais definitivo. Para uma geração de brasileiros que havia crescido com sua voz como trilha sonora de momentos de fé,
O sumiço era difícil de entender. Onde estava Damares? Por que ela não cantava mais? O que havia acontecido com a mulher que havia transformado arenas em templos? A resposta, como quase sempre acontece com histórias reais, não era simples. Parte do afastamento dos palcos era estratégico. Artistas que se tornam figuras políticas carregam um fardo específico. Cada música passa a ser lida como manifesto. Cada show passa a ser visto como evento político. A separação entre arte e cargo se torna quase impossível de sustentar. Damares havia se tornado grande demais para o palco ser apenas um palco. Mas havia outra dimensão, mais pessoal, menos discutida. Os anos no ministério haviam cobrado um preço que raramente aparecia nas entrevistas. A pressão constante, o escrutínio incessante, a guerra de narrativas que transformava cada declaração em munição para algum lado. Pessoas próximas a ela descreveram uma mulher que, por trás da postura firme e da retórica confiante, carregava um cansaço profundo. Não o cansaço de quem desiste, mas o de quem lutou muito, por muito tempo, em frentes demais ao mesmo tempo. Ela havia chegado ao poder carregando as feridas da infância, a força da fé e a convicção de que poderia mudar algo concreto na vida de crianças vulneráveis. Algumas batalhas ela venceu. Outras foram mais duras do que esperava. E o Brasil que ela encontrou no poder era mais complexo, mais ferido e mais dividido do que qualquer palco havia preparado ela para enfrentar. Em 2024, Damares reapareceu em alguns momentos públicos, não no palco, mas no Senado, em entrevistas esparsas, em eventos religiosos, onde a cantora e a senadora conviviam de forma desconfortável no mesmo corpo. Ela falou sobre fé, falou sobre crianças, falou sobre o Brasil, mas não cantou. Quem a acompanhou de perto notou algo que as câmeras raramente capturavam: um olhar mais cansado, uma postura menos combativa. Uma mulher que havia passado décadas sendo símbolo para os outros, de fé, de resistência, de convicção, e que talvez, pela primeira vez, estava tentando entender o que ela era para si mesma. A menina que havia encontrado na música um território próprio, havia cedido esse território para causas maiores. A pergunta que ficava no ar, tanto para ela quanto para os milhares que ainda esperavam por um retorno, era se esse território ainda existia e se ela ainda queria habitá-lo. O silêncio de Damares não era vazio, era carregado. E às vezes, o silêncio de quem cantou tanto diz mais do que qualquer nota jamais poderia. Há uma pergunta que persiste quando se olha para a trajetória de Damares Alves com honestidade. Não com admiração cega, nem com crítica apressada, mas com a disposição de enxergar o ser humano por trás do símbolo. O que custa uma vida inteira dedicada a ser algo para os outros? Damares foi, por décadas, muitas coisas ao mesmo tempo. Foi a voz que embalou a fé de milhões. Foi a ministra que polarizou o país. Foi o alvo preferido de quem precisava de um símbolo para contestar. E o escudo preferido de quem precisava de um símbolo para defender. Em algum momento nessa jornada, a mulher real, a menina do interior do Paraná, que encontrou na música a única forma de respirar, foi ficando cada vez mais difícil de encontrar por baixo de todas essas camadas. Esse é o preço invisível de se tornar símbolo. Você não pertence mais a si mesmo. Pertence à narrativa que os outros constroem sobre você. Seu legado musical é inegável. Em um período em que a música gospel brasileira ainda lutava por legitimidade fora dos muros das igrejas, Damares ocupou arenas, rompeu barreiras e mostrou que fé podia ser arte, não apenas devoção. As músicas que ela gravou ainda tocam em cultos, em casamentos, em momentos silenciosos de quem precisa de uma âncora. Esse legado não desaparece com o tempo, não desaparece com a política, não desaparece com o silêncio. Mas o legado político é mais complexo.
E seria desonesto ignorar essa complexidade. Damares governou com convicções genuínas. Isso poucos questionam. Ela havia chegado ao ministério carregando as marcas de uma infância violada e a determinação de proteger crianças que viviam o que ela havia vivido. Houve ações concretas, projetos reais, batalhas que ela travou com uma intensidade que vinha de um lugar verdadeiro. Mas houve também declarações que alimentaram divisões. Posições que fecharam portas, onde poderiam ter sido abertas pontes. E uma forma de ocupar o espaço público que, com frequência, gerou mais ruído do que transformação. A história ainda está sendo escrita, e julgamentos definitivos sobre esse período pertencem ao tempo, não a titulares de jornal, nem a discursos de palanque. O que chama a atenção hoje, em 2025, é o silêncio. Não o silêncio de quem desistiu. Damares segue no Senado, segue presente em causas que sempre defendeu, segue sendo uma figura de peso no cenário político e religioso brasileiro. Mas o silêncio musical, esse sim, permanece. E há algo profundamente revelador nessa ausência. Talvez ela ainda não saiba como cantar depois de tudo que viveu nos últimos anos. Talvez a voz que havia sido sua forma de sobrevivência na infância precise agora de um silêncio diferente. Não de esquecimento, mas de reconexão. De encontrar novamente o que a música significava. Antes de significar tudo o que ela passou a significar para o mundo. Ou talvez, simplesmente, ela ainda esteja descobrindo quem é Damares quando ninguém está assistindo. O que sua história deixa para quem acompanhou é uma verdade difícil e necessária. Que as pessoas mais determinadas a transformar o mundo são frequentemente aquelas que carregam as feridas mais fundas. Que coragem e contradição podem habitar o mesmo corpo. E que o maior desafio de quem viveu para ser símbolo é aprender, um dia, a ser apenas humano. Damares Alves ainda não terminou sua história. E talvez a parte mais importante dela ainda esteja por vir. Não num palco, não num plenário, mas no silêncio privado de uma mulher que sobreviveu à infância, sobreviveu à fama, sobreviveu ao poder e que agora, finalmente, talvez possa sobreviver a si mesma.